Olá pessoal, tudo bem? Então, dando prosseguimento ao nosso curso de Economia Brasileira em Exercícios, hoje com as questões relativas à Era Vargas, de 1930 a 1945. Os temas importantes desse período são a crise da economia cafeeira, né, a qual se juntou a Grande Depressão, né, a crise de 29, a crise mundial, e as respostas do governo, né, que acabaram levando a uma rápida recuperação. As respostas do governo em termos de defesa da economia cafeeira, que se juntou à escassez de divisas, não é? Acabou levando a uma rápida recuperação da nossa indústria. Né? Nós tivemos uma queda no produto menor do que os Estados Unidos, do que outros países, do que os países avançados, e nossa recuperação foi mais rápida. Não é? Isso foi resultado da escassez de divisas e da política de defesa da economia cafeeira. Né? A compra de café e a queima dos estoques de café, de parte dos estoques, acabou levando a uma sustentação da demanda agregada, que numa situação de escassez de divisas, de estrangulamento externo, acabou levando a uma reorientação da demanda para a produção doméstica, e isso propiciou uma recuperação industrial que se estendeu ao longo dos anos 30, não é? Uma recuperação da produção industrial e um marco para a industrialização por substituição de importações. No início da crise, o que vai acontecer é que a Caixa de Estabilização vai perder reservas, né? E, por fim, quando Vargas chega ao poder, ocorre o fechamento da Caixa, o fechamento da Caixa de Estabilização e mais um pouco à frente, né, em 1931, o monopólio cambial do Banco do Brasil. E aí o governo passa a fazer controle de câmbio, controle de importação diante da escassez de divisas. Né? E essa situação só vai ser flexibilizada depois, em 1934, né? E depois volta a ter, em 1937, né, no Estado Novo, volta novamente monopólio cambial do Banco do Brasil e suspensão do pagamento da dívida externa, situação que vai ser flexibilizada de novo somente em 1939, aí é o período da guerra. Então, são esses os temas que vão predominar durante esse período. Né? Vamos lá às nossas questões. Vamos lá. Questão 1. Os efeitos da crise mundial de 1929 foram transmitidos à economia brasileira pelo comércio internacional. No que se refere aos primeiros anos da década de 30, verifica-se que a queda nos preços das exportações brasileiras provocou um aumento proporcionalmente maior das quantidades exportadas e, consequentemente, aumento das receitas de exportação. Errado, não é? Então, há uma queda de preço, o café... o principal produto de exportação aqui é o café, não é? Respondendo por mais da metade das exportações. Os preços do café caem a 1/3 do seu valor, as receitas de exportação caem pela metade, não é? Como caem também as importações, né? Dado a escassez de divisas. O café tem demanda inelástica, então a queda dos preços faz com que o aumento na quantidade exportada seja numa proporção menor, não é? Numa proporção menor do que a queda dos preços. Não é? Então, a variação na quantidade exportada é menor do que a variação dos preços, de modo que não há aumento de receitas de exportação. Não é? Então, quando a demanda é inelástica, uma queda nos preços diminui as receitas e um aumento dos preços aumenta as receitas. Quando a demanda é inelástica, ocorre, a relação é direta entre preço e receita total, exatamente porque a variação na quantidade demandada ela é numa proporção menor do que a variação dos preços, por isso o item está errado. As desvalorizações cambiais do período reduziram a demanda por importações e beneficiaram a produção doméstica. Correto, esse foi o mecanismo, né, que se juntou à defesa da economia cafeeira. Não é? A política do governo de comprar café e queimar parte desse café, de comprar o café, não é? Serviu para sustentar a demanda agregada. Não é?
que, diante dessas desvalorizações cambiais, que tornaram os importados caros, fizeram com que essa demanda, que foi sustentada pela defesa da economia cafeeira, né, se reorientasse para a produção doméstica. E aí é com isso que vai ocorrer um estímulo à industrialização brasileira, né? Tanto que é considerado um marco, né, inicial da industrialização por substituição de importações pela CEPAL, pelos teóricos dos choques adversos, né? Então o item está correto, né? Na verdade são esses dois mecanismos, as desvalorizações cambiais que tornam os importados caros e a defesa da economia cafeeira que sustenta a demanda agregada. Diante de importados caros, essa demanda que é sustentada, ela se volta para a produção doméstica e a partir daí as decisões de consumo e de investimento, elas se voltam para as atividades do mercado interno. E a partir daí, então, a indústria passa a ser o motor da economia, né? O motor da expansão. É esse processo que é chamado de industrialização por substituição de importações. Não é simplesmente substituir ou produzir domesticamente o que antes era importado, porque isso já ocorria antes dos anos 30, né? Desde o final do século XIX já havia origem da industrialização, né? Então a CEPAL coloca o marco da industrialização por substituição de importações ou no modelo de substituição de importações os anos 30, porque a indústria e, portanto, os investimentos voltados para as atividades domésticas, né, do mercado interno passaram a ser o motor da economia, né? Passaram a ser o motor da economia. É o que o Celso Furtado chamou de deslocamento do centro dinâmico, né? Diz que o centro dinâmico saiu das atividades exportadoras, da atividade agroexportadora, para as atividades para a produção doméstica, né? Para a indústria doméstica, voltada para o mercado doméstico. Esse é o deslocamento do centro dinâmico a que se referiu o Furtado, né? E é o desenvolvimento para dentro, né? Saiu de um desenvolvimento hacia fora, né? Para um desenvolvimento para dentro, né? Que é como Prebisch e a CEPAL chamava, né? Então, foi a partir desse processo, desvalorizações cambiais junto com a sustentação da demanda por meio da política de defesa da economia cafeeira. E o Celso Furtado considerou que esse foi um efeito colateral, não intencional, né? É um ponto importante também. Então está correto. A produção industrial brasileira se recuperou rapidamente dos efeitos adversos da crise de 29, passando a apresentar taxas de crescimento relativamente altas no período 34-36. Correto. Então a recuperação já se inicia em 1933, não é? E apresenta elevadas taxas de crescimento em 34-36. Correto. A despeito da crise internacional, o governo brasileiro foi capaz de obter empréstimos estrangeiros e assim pôde manter a mesma política de defesa do setor cafeeiro praticada antes dos anos 30. Errado, né? Então o governo vai financiar essa compra de café, não é? Que sustenta a demanda agregada e impulsiona a industrialização, a recuperação industrial, por meio de emissão monetária, não é? Imposto sobre café, imposto sobre exportação de café e por meio de impostos e por meio de emissão pura e simples de moeda, né? De crédito doméstico. Por meio disso e não crédito externo. O crédito externo estava restrito. O que o governo faz é a negociação do terceiro fundo de LOA, né, em 1931, ok? Então, não pôde manter a política de defesa do setor cafeiro. Não tinha como manter a política de defesa do setor cafeiro, né? No final da República Velha, o Washington Luiz se recusou a emitir moeda e crédito para comprar estoques de café, né, defendendo a Caixa de Estabilização. Não havia empréstimo externo e a demanda mundial estava se retraindo. Então, e já havia uma safra inteira de café estocada, né? E houve 2 super safras, né, quase seguidas, que significavam o dobro da exportação. Então, não havia, no horizonte de tempo razoável, nenhuma condição de vender esse café, né, de esse café ser absorvido pelo mercado internacional, né? Havia uma safra inteira estocada
Aí teve 2 super safras que significava o dobro da exportação, então não tinha mais como manter o programa de valorização do café. Não tinha crédito doméstico, não tinha empréstimo externo e havia uma super oferta de café, não é? E houve a crise da demanda mundial também a partir da crise de 29. Então não tinha como sustentar a política de defesa do setor cafeeiro, ok? Então o que o Vargas vai fazer é federalizar o programa de defesa do café e vai, a partir daí, comprar café, né, com emissão monetária e impostos e queimar parte dessa produção de café. Então o item está errado. 2. A crise mundial deflagrada em 1929 levou o governo brasileiro a implementar, durante os anos da Grande Depressão, uma política dirigida especificamente ao setor cafeeiro. Segundo Celso Furtado, essa política consistiu essencialmente na garantia de um preço mínimo de compra do café pelo governo e na destruição de parte da produção, como forma de impedir uma queda maior do preço do produto no mercado internacional. Correto, não é? Então havia a garantia de um preço mínimo e o governo comprava o café por esse preço mínimo e destruía parte da produção para impedir uma queda maior do preço do produto no mercado internacional. Não tinha como o mercado internacional absorver toda essa quantidade enorme de café, ok? Então por isso a opção por queimar café, né? E isso gerava renda, isso sustentava a demanda da economia, não é? Por isso o Celso Furtado chamou de uma política keynesiana avant la lettre, né? Essa política pode ser caracterizada como anticíclica de fomento da renda nacional. Correto, é uma política fiscal anticíclica de fomento da renda nacional. Essa política, ao reduzir a renda do setor exportador, errado, não é? Levou, por seu efeito multiplicador, um aumento do desemprego nos demais setores da economia. Errado, foi exatamente o contrário, não é? Ao sustentar a renda da cafeicultura, do setor exportador, levou a uma diminuição do desemprego e levou a uma manutenção do emprego na economia. O item está errado. O imposto de exportação e o empréstimo externo contraído pelo governo de São Paulo em 1930 foram decisivos para o financiamento das compras do café. Então o governo de São Paulo ainda tentou e ainda conseguiu algum empréstimo externo, né, mas que foi insuficiente para fazer a política de defesa do café. Então o item está errado. 3. A queda drástica do preço do café à época da Grande Depressão levou o governo brasileiro a implementar uma política de defesa do setor cafeeiro. Segundo Celso Furtado, essa política pode ser vista, pelos resultados que produziu, como uma política anticíclica, consoante os fundamentos macroeconômicos que alguns anos depois seriam preconizados por Keynes. Correto. É uma política fiscal anticíclica, não é? E que está de acordo com a macroeconomia da teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, que alguns anos depois seria preconizado por Keynes. Então está correto. Essa política foi totalmente financiada por emissão de papel moeda lastreada em empréstimos externos. Errado, não tinha empréstimos externos. Foi emissão de papel moeda e impostos. Ao evitar-se a contração da renda do setor cafeeiro, essa política reduziu os efeitos do multiplicador de desemprego sobre os demais setores da economia. Correto. O preço do café foi condicionado fundamentalmente por fatores que prevaleciam do lado da oferta, sendo de importância secundária o que ocorria do lado da demanda. Ou seja, a demanda não era o mais importante. Como vocês viram aqui, a própria política de defesa da economia, a própria política de valorização do café, né, que de 24, né, até 1930 era uma política de defesa permanente do café, não é? A gente teve, houve as políticas de valorização que eram episódicas, né? Em 1906, em 1917, em 1921, 22, e depois, a partir de 24, a política de defesa do café passa a ser uma política de defesa permanente do café, né? Essas políticas foram exitosas no curto prazo em manter a renda dos cafeicultores, mas acabava não resolvendo o problema e até agravando o problema da superprodução
de café, não é? Da super oferta de café, porque com os lucros elevados, com os preços elevados do café e a elevação dos lucros, os cafeicultores reinvestiam seus lucros em novos cafezais, o que levava a uma expansão ainda maior da oferta, ok? Então, apenas adiava-se a solução e agravava-se o problema com as políticas de valorização do café, né? E o Celso Furtado afirma também que o problema do café era oferta, estava do lado da oferta e que demanda era secundário, era algo secundário, de importância secundária para explicar a crise da economia cafeeira. Então o item está correto. 4. Segundo a interpretação clássica, a política de defesa do setor cafeeiro, implementada nos anos de depressão, teria sido, em parte, responsável pelo crescimento industrial da década de 30. Com respeito a tal interpretação, pode-se afirmar que o crescimento da produção industrial, a partir de 1932, se deveu, em parte, à utilização de capacidade ociosa existente na indústria. Correto, não é? Conforme aquela ideia de que, quando tem choques adversos, quando ocorrem depreciações do mil-réis, o estímulo à industrialização a industrialização ocorre a partir de aumento da produção industrial, né? Os importados ficam caros com as depreciações do mil-réis e aí aumenta a produção industrial baseada numa capacidade instalada, né? No aumento da utilização da capacidade já instalada. Portanto, utilização de capacidade ociosa existente na indústria. E nos momentos de estabilidade cambial é que ocorre um aumento da capacidade produtiva. Nos momentos de crise, aumenta a produção industrial. Portanto, aumenta a utilização de uma capacidade já instalada, utilização de capacidade ociosa já existente na indústria. E é o que ocorreu, então, nos anos 30. Então, está correto. É o que aconteceu também durante a Primeira Guerra Mundial, não é? Utilização de capacidade ociosa. A produção industrial aumenta por causa da depreciação do mil-réis, que torna os importados caros, e a produção industrial aumenta baseado numa capacidade já instalada, não é? O desempenho do setor industrial não pode ser explicado pela política de defesa do setor cafeeiro. Errado, pois tal política já existia desde 1906, sem qualquer impacto significativo sobre a indústria. Errado. Graças ao alto nível de reservas internacionais, o governo pôde, ao contrário da maioria dos países devedores, saldar seus compromissos externos nos primeiros anos da década de 30. Errado, não é? Então, na verdade, houve as reservas da Caixa de Estabilização praticamente se esgotaram, e o que ocorre no início dos anos 30, em 31 até 33, é uma dificuldade de pagar dívidas e pagar importados necessários ao abastecimento interno, não é? Então, é um período de controle de câmbio de importação numa situação praticamente desesperadora de estrangulamento externo e escassez de divisas, não é? Então, o item está errado. A desvalorização cambial do início dos anos 30 decorreu do decréscimo das receitas de exportação e também da significativa redução da entrada de capitais estrangeiros. Correto, a queda dos preços do café causa decréscimo das receitas de exportação e também houve retração dos fluxos de capitais, né? Redução da entrada de capitais estrangeiros devido à Grande Depressão, né? A crise de 29. Então o item está correto. Então é o lado da oferta de divisas, né? Receitas de exportação e entrada de capital estrangeiro. Então é o lado da oferta de divisas, que está restrito, né? Por isso ocorre desvalorização cambial. Então o item está correto. 5. O preço do café no comércio internacional caiu drasticamente à época da Grande Depressão, o que levou o governo brasileiro a implementar uma política de defesa do setor cafeeiro. Em relação a esses fatos, pode-se afirmar que a proteção ao setor era desnecessária. Errado, tá? Já que a queda no valor externo da moeda
brasileira no período foi proporcionalmente maior que a redução do preço do café. Errado. A intensidade, não adiantava nada a queda do valor externo da moeda, porque a demanda por café era inelástica e a economia mundial estava passando por uma crise de demanda, não é? Então não adiantava nada depreciar o R$ 1.000. A intensidade de queda nos preços internacionais do café no início dos anos 30 relaciona-se à expansão da oferta brasileira do produto nos anos 20. Correto, né? Então, com as políticas de valorização e com a defesa permanente do café, houve uma expansão da produção brasileira, da oferta brasileira. É isso que vai fazer com que caiam os preços internacionais do produto. E caiam drasticamente, né? Os preços do café caíram a 1/3 do seu valor. Então, o item está correto. A política econômica, então, implementada pode ser vista pelos seus resultados como uma política anticíclica keynesiana. Correto, é uma política econômica anticíclica keynesiana. Correto. A política de defesa dos cafeicultores foi totalmente financiada por emissão de papel moeda lastreada em empréstimos externos. A gente já viu esse item, não é? Errado. A expansão da produção industrial nos anos 30 foi devida, em parte, a essa política de defesa do setor cafeeiro. Correto. 6. Sobre a economia cafeeira na Primeira República e no início da Era Vargas, 1930 a 45, é certo afirmar: embora o crescimento industrial após 1932 apresentasse taxas superiores às verificadas pelo setor antes da crise de 29, a agricultura continuou ao longo da década liderando o crescimento econômico, em parte devido à política do governo de defesa do café. Errado, né? Então, a partir daí, embora nas exportações o café continue predominando, né? Mas em termos de dinamismo, né? Ou seja, em termos de incremento, expansão, a expansão maior é da indústria. A liderança em termos de taxa de crescimento, né? O crescimento na margem é maior da indústria e menos da agricultura. Por isso o item está errado. A efetividade das iniciativas para controlar a expansão do cultivo do café não foram efetivas, né? Se tivessem sido efetivas, não teria ocorrido tanto aumento de produção, né? Tantas super safras, né? E a oferta no mercado internacional, a efetividade das iniciativas para controlar a expansão do cultivo do café e a oferta no mercado internacional com o bloqueio das inversões no setor explicam o êxito da política de defesa da economia cafeeira até o final da Primeira República. Errado, né? É exatamente o contrário, né? Não se controlou a expansão do cultivo e isso levou a uma crise e ao fracasso da política de defesa da economia cafeeira nos moldes em que eram feitas naquele período, né? Como os episódios de valorização do café e a política de defesa permanente do café. Apenas adiava a solução do problema e adiava e agravava o problema. Adiava a solução e agravava o problema. Na década de 30, mudanças institucionais introduzidas por Vargas, como a reforma educacional e a criação de órgãos durante a década de 30, como o Instituto do Açúcar e do Álcool e o Conselho Federal de Comércio Exterior, são usados por alguns autores como argumento em favor da hipótese de que havia um projeto industrializante já nessa década. Correto, né? Alguns autores vão defender que Vargas já tinha um projeto industrializante. Então, a criação de órgãos como o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Conselho Federal de Comércio Exterior, apontam no sentido de que havia um projeto industrializante já na década de 30. Correto. No âmbito da política econômica do governo provisório de Vargas, a decisão de garantir preços mínimos para a grande maioria dos produtores de café assegurou a manutenção do nível de emprego no setor exportador, bem como, de forma indireta, em atividades vinculadas ao mercado interno. Correto. Embora a origem da indústria brasileira remonte às últimas décadas do século XIX, tendo continuidade durante a República Velha, foi na década de 30 que o crescimento industrial ganhou impulso e passou por certa diversificação, iniciando efetivamente o processo de substituição de importações.
Então, o que é chamado de processo de substituição de importações, tendo como marco inicial a década de 30, né, é esse processo em que a indústria passa a ser o motor dinâmico da economia. As atividades voltadas para o mercado interno assumem o protagonismo no crescimento econômico, né? E as decisões de consumo e investimento são voltadas às atividades do mercado interno. Ok? Então, esse é o processo de substituição de importações, como definido pela CEPAL e por autores estruturalistas. Com o auxílio dessas informações, avalie as assertivas a seguir. A expansão industrial dos anos 30, impulsionada pelo processo de substituição de importações, ocorreu de forma setorialmente homogênea, com predominância da produção de bens de consumo durável. Errado, né? Então, havia predominância de bens de consumo não duráveis, né? E não havia essa homogeneidade setorial. Pelo contrário, né? A industrialização por substituição de importações, ela se dá com desequilíbrios, né? De forma completamente desequilibrada em termos de setores, né? Uns setores são mais fáceis de substituir importações e crescem mais rapidamente, como o setor de bens de consumo não duráveis. Outros setores mais intensivos em capital e tecnologia, não é, crescem mais lentamente. Então, setores de bens intermediários e de bens de capital crescem mais lentamente. Então, a industrialização por substituição de importações, ela se dá de uma forma completamente desequilibrada, né, em termos de setores. As taxas de crescimento são totalmente diferentes. Então, o item está errado. Não tem nada de PSI ser setorialmente homogêneo. Há uma grande heterogeneidade, né? O PSI resultou em diminuição do volume de importações no período entre 1928 e 1939, traduzindo-se em alívio estrutural para a balança comercial do país. Errado, né? Então, o processo de substituição de importações ele é altamente demandante de divisas para importações, para importação de máquinas, equipamentos, exatamente para produzir os bens de consumo não duráveis ou os bens de consumo duráveis mais leves que estavam já se implantando nos anos 30, né? Então, é um processo em que as importações podem até aumentar e se diversificar, uma vez que está ocorrendo diversificação da indústria, alguma diversificação da indústria e uma expansão da produção industrial, significa uma alta demanda por importações de máquinas, por importações de insumos que não são produzidos domesticamente. Então, por isso, a industrialização por substituição de importações é altamente demandante de divisas. Então, o estrangulamento externo, a escassez de divisas, leva à industrialização por substituição de importações porque protege a produção doméstica, né, que já existe, à medida em que desvaloriza o R$1.000 e à medida em que desvaloriza o R$1.000 e torna os importados caros, é um estímulo à produção doméstica. Mas aí o estrangulamento se recoloca novamente, não é? Porque é um processo altamente demandante de divisas para importações, porque a pauta de importações fica mais complexa, não é? Então, por isso que o estrangulamento externo é reposto o tempo todo, à medida em que a economia começa a se expandir, né, começa a crescer e se aprofundar o crescimento, o processo de substituição de importações, aparece novamente uma crise cambial, um estrangulamento externo, não é? Então, por isso também que os regimes cambiais eles vão ficando endurecidos quando tem muita escassez de divisas, aí faz monopólio cambial do Banco do Brasil, faz controle de câmbio de importação, e à medida em que começa a aliviar um pouco a situação das divisas, aí o governo relaxa, flexibiliza aqueles controles de importações e de câmbio, né? Aí depois, quando o crescimento se acelera muito e as importações crescem muito, o estrangulamento externo, a escassez de divisas se recoloca novamente, o governo vai e torna mais rígido o controle de câmbio de importação.
Então, por isso que tem tanta mudança nos regimes cambiais, não é? E os regimes cambiais acabaram sendo impulsionadores da industrialização, né? Impulsionadores da industrialização, porque numa situação de escassez de divisa, o governo controlar câmbio e importação, ele acaba direcionando e protegendo a indústria, né? Direcionando esse câmbio para subsidiar a indústria, para promover a indústria e para proteger a indústria da concorrência externa, né? Então está errado, né? O PSI não provoca diminuição no volume de importações. O volume de importações pode até aumentar e se complexifica mais, não é? Se diversifica mais as importações durante o processo de substituição de importações. Então o item está errado. Um dos fatores que explicam o surto industrial, conforme demonstra a tabela, foi a depreciação da moeda nacional frente à libra inglesa após 1934. O que tornou o produto importado relativamente mais caro do que o nacional e estimulou, assim, a produção interna. Correto, né? Então, a depreciação da moeda nacional, né, que já ocorreu em 31 e ocorre depois em 34, né, acaba torna o produto importado mais caro e estimula a produção interna. Deixa eu ver o que tem nessa tabela aqui. Basicamente, indicador da produção industrial, né? Mostrando que a partir de 34 esse crescimento continua, né? E até se acelera. O crescimento da indústria continua aqui em 34. Depois de 1930, com o PSI, alterou-se a dinâmica da economia brasileira, pois a produção, o emprego e o ritmo de crescimento passaram a depender da produção para o mercado interno. Então, depois de 30, com o PSI, alterou-se a dinâmica, o deslocamento do centro dinâmico, né? A produção voltada para o mercado interno, hacia dentro, né? Alterou-se a dinâmica da economia brasileira, pois a produção, o emprego e o ritmo de crescimento passaram a depender da produção para o mercado interno, né? Então, as decisões de investimento são voltadas para as atividades voltadas para o mercado interno. E o próprio crescimento da produção, do emprego, a produção, o emprego e o ritmo de crescimento da economia passa a depender dessa produção para o mercado interno. Então, está correto. É isso o deslocamento do centro dinâmico, né? Que vem com o processo de substituição de importações. 8. O nascimento e a consolidação da indústria no Brasil apresentaram interpretações divergentes. No entanto, há elementos de consenso em autores como Warren Dean, Celso Furtado, Leff, Pelaes e Tavares, entre os quais pode-se apontar o fato de que, percebam aqui que Pelaes e Warren Dean são os autores que defendem a teoria da industrialização induzida pelas exportações, né? A industrialização induzida pelas exportações. Enquanto Tavares e Furtado aqui estão ligados à CEPAL, e defendem a teoria da industrialização dos choques adversos, né? E ele vai apontar aqui elementos de consenso nesses autores. A expansão do setor exportador estimulou o desenvolvimento industrial antes dos anos 30. Correto, não é? Ambos os grupos concordam. Então, quando se fala que Celso Furtado, a CEPAL, está associado à teoria dos choques adversos, não quer dizer que Furtado não reconheça a industrialização que existia antes dos anos 30. Não é? Então, o que eles apontam é o impulso maior, a diversificação e a industrialização que ocorre nos anos 30 com a crise da economia cafeeira, ou como aponta o surto industrial, de aumento da produção industrial na Primeira Guerra Mundial. Eles apenas ressaltam que as crises acabam levando a um impulso à industrialização, não é? Mas não deixam de reconhecer que as exportações do café e o capital acumulado e o conhecimento, não é?
A disseminação do trabalho assalariado e a acumulação de capital da cafeicultura foram esses fatores que permitiram a industrialização. E isso ocorreu já antes dos anos 30. Né? Então, esse é um ponto de consenso. A expansão do setor exportador estimulou o desenvolvimento industrial antes dos anos 30. Correto. A política monetária foi fator decisivo no crescimento da base industrial até 1930. Errado. Né? Não houve nada disso. Né? Nenhum dos dois apontam política monetária como decisivo no crescimento da base industrial. As políticas cambial e aduaneira retardaram o desenvolvimento industrial. Errado. Também não há essa análise por parte desses autores. O choque externo da Primeira Grande Guerra incentivou a expansão da capacidade industrial. Errado, né? Então, o choque externo da Primeira Grande Guerra incentivou o aumento da produção industrial. Os investimentos não aumentaram, né? Portanto, não se ampliou a capacidade produtiva, pela própria dificuldade de importar e pelas depreciações do R$1.000 que ocorreram em 1913 e 1914, né? Com o encerramento da Caixa de Conversão, o segundo Fund de Loa. Né? Então, o item está errado. Os investimentos do Estado no setor de bens de produção tiveram um papel importante a partir da década de 20. Errado, também não houve essa participação do Estado nos investimentos, né? Em bens de produção, que são bens de capital. 9. Segundo a interpretação de Celso Furtado, a respeito da recuperação da economia brasileira depois da Grande Depressão, pode-se afirmar que o Programa de Defesa do Café atrasou a recuperação industrial. Errado, não é? Celso Furtado vai defender que o Programa de Defesa do Café impulsionou a recuperação industrial. Então está errado. A recuperação foi favorecida pela internalização do centro dinâmico, ou seja, pelo deslocamento de capitais investidos no café exclusivamente para a produção agrícola voltada para o mercado interno, como o algodão. Errado. Essa internalização do centro dinâmico quer dizer capital se voltando para as atividades de produção doméstica, inclusive e principalmente de produção industrial. Então o item está errado. A política de queima de excedentes de café foi mais favorável à recuperação industrial do que teria sido a política de estocagem de excedentes, ou simplesmente deixar o café apodrecer no pé. Correto, não é? Então a política de queimar café contribuía para reduzir os estoques de café, para reduzir o excesso de oferta e com isso segurar os preços do café que já estavam muito baixos, evitar maiores quedas no preço do café, ok? Então, simplesmente estocar teria uma pressão depressiva nos preços, não é? Uma pressão por mais queda dos preços, se estocasse esses produtos. Então, a política de queima desses estoques retirava excesso de oferta do café, servindo para conter a queda dos preços, que poderia ser ainda maior. E também deixar o café apodrecer, não sustentaria a demanda agregada. Então, o item está correto. A depreciação cambial atrasou a recuperação industrial, pois encareceu a importação de máquinas e equipamentos. Errado, A depreciação cambial protegeu a indústria doméstica da concorrência externa. A depreciação cambial tornou os importados caros e fez com que as atividades voltadas para o mercado interno, as atividades industriais voltadas para o mercado interno, aumentassem sua rentabilidade. Então, a depreciação cambial contribuiu com a recuperação industrial. Mas, ao mesmo tempo, não é um período de ampliação da capacidade produtiva. Na verdade, é um aumento da produção industrial, nos momentos de crise cambial,
o que se tem é um aumento da produção industrial baseado numa capacidade produtiva já existente. É uma capacidade produtiva que estava ociosa e que vinha de um processo de investimento dos anos 20. Ok? 10. Segundo as interpretações cepalinas clássicas, Celso Furtado, Conceição Tavares, a fase inicial da industrialização por substituição de importações foi impulsionada pela política econômica que, na fase inicial do processo, orientou deliberadamente a alocação de recursos em favor do setor industrial. Errado. Né? Na visão do Celso Furtado, a recuperação industrial, a industrialização dos anos 30 é um processo não intencional, é um efeito colateral da política de defesa do café. O governo estava tentando sustentar os preços do café e sustentar a renda da economia, né? E com isso acabou gerando esse processo de impulso à industrialização. Ok? Então, para o Celso Furtado, esse foi um processo não intencional. Por isso o item está errado. Nada de deliberadamente, não é? Pela existência, por ocasião dos choques externos, de um mercado com alguma expressão e de um setor industrial que, embora incipiente, já era razoavelmente diversificado. Correto. Para ter todo esse processo de crescimento industrial que houve nos anos 30, é porque já existia um setor industrial razoavelmente diversificado. E já existia um mercado interno, não é? Ok? Então está correto. Pela Segunda Guerra Mundial, que é vista como o marco inicial da industrialização por substituição de importações. Errado. O marco inicial é a Grande Depressão, é a crise dos anos 30. Está errado. O crescimento após 1932 deveu-se à implementação de uma estratégia deliberada de substituição de importações. Errado. Né? A visão cepalina, a visão do Celso Furtado é de um efeito não intencional, portanto não tem nada de estratégia deliberada de substituição de importações. Com a introdução de barreiras tarifárias, também não, de que resultou um surto de crescimento ancorado na produção para o mercado interno. Errado. 11. No que se refere ao desempenho da economia brasileira e às políticas implementadas nos anos 30, são válidas as afirmativas que se seguem. Durante toda a década de 30, o governo se absteve de qualquer interferência no mercado cambial. Errado, né? O governo interviu e muito, né? Fez monopólio cambial do Banco do Brasil em 1937, em 1931, fez monopólio cambial do Banco do Brasil e controlou o câmbio e importações, né? Então o item está errado. A despeito de todas as dificuldades, o governo foi capaz de honrar todos os seus compromissos relativos à dívida externa sem recorrer a novos empréstimos no exterior. Errado, né? Então o governo negocia o terceiro Fund Loan, o governo faz missões junto a credores externos para tomar novos empréstimos e renegociar essa dívida externa, não é? Então está errado. O produto industrial cresceu ao longo de toda a década, apresentando taxas especialmente altas no período 33-37. Correto. Graças, em parte, à utilização da capacidade ociosa instalada em períodos anteriores. Correto. Então não é um período de grande investimento e de crescimento da capacidade instalada, né? Na verdade, como já falamos, nos momentos de crise, depreciação do R$ 1.000, os importados ficam caros, isso protege a produção doméstica e aumenta a produção industrial baseado numa capacidade ociosa, baseada numa capacidade instalada já existente, ok? E não no aumento da capacidade produtiva. Então, por isso o item está correto. Um aumento da demanda pela produção doméstica provocou um surto inflacionário sem precedentes. Errado. Como havia muita capacidade ociosa, também por esse fator, não houve surto inflacionário. 12. No que se refere à economia brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, pode-se afirmar que as condições criadas por este conflito
propiciaram uma elevação significativa das taxas de inflação no país. Correto. Então, no período da guerra, a nossa inflação foi o dobro da inflação americana, né? Era uma economia que estava exportando muito, que com as dificuldades de importar, as importações ficaram praticamente estagnadas, as exportações aumentaram, houve o acordo interamericano do café, houve os acordos de suprimento de materiais estratégicos, então aumentaram muitas exportações, aumentaram os superávites comerciais, aumentou a produção industrial a partir de 42, então tudo isso colaborou para que houvesse um aumento da inflação, e a nossa inflação foi o dobro da inflação americana durante a Segunda Guerra Mundial. Era uma economia aquecida. A economia brasileira, pelo menos na segunda metade do período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, provocaram uma queda substancial dos preços do café no comércio internacional. Eu falei aqui do Acordo Interamericano do Café, que sustentou os preços do café num patamar elevado. Então, está errado. Levaram ao surgimento de saldos deficitários na balança comercial. Errado. Saldos superavitários da balança comercial durante a Segunda Guerra Mundial. O ambiente criado pela Segunda Guerra Mundial afetou profundamente a economia brasileira. A respeito das principais mudanças verificadas, identifique a opção correta. A elevação do saldo comercial a despeito da deterioração das relações de troca em virtude da expansão das exportações de produtos industrializados. Errado, não é? Não houve essa deterioração das relações de troca e nem essa expansão das exportações de produtos industrializados. Errado. Ou pelo menos a elevação do saldo comercial não se deu a partir dessa expansão das exportações de produtos industrializados. O aumento da arrecadação do imposto de importação por conta da reforma tributária, então implementada, que introduziu a cobrança ad valorem. Errado. A taxa de crescimento do produto industrial caiu em virtude da redução das exportações. Errado. As exportações aumentaram, o que implicou a acumulação de grandes saldos negativos na balança comercial. Errado. Os saldos negativos da balança comercial, errado. Segunda Guerra Mundial, os saldos foram positivos. Foram a principal causa da forte inflação ocorrida nesse período. Errado. Foi negociado com o Exim Bank dos Estados Unidos financiamento para a compra de equipamentos para a primeira grande usina siderúrgica do país, a CSN. Correto. Sobre a economia brasileira na era Vargas, é correto afirmar: depois da recuperação da crise do início da década de 30, a taxa de crescimento anual média da produção industrial, entre 33 e 39, é maior que a taxa de crescimento anual média da produção agrícola. Correto, né? Correto. A produção industrial cresce mais do que a produção agrícola nesse período. Durante a Segunda Guerra Mundial, o declínio das receitas de exportação e a queda dos preços do café resultaram na deterioração das relações de troca. Errado. O governo federal reduziu consideravelmente a proporção de gastos na informação bruta de capital fixo no período da Segunda Guerra Mundial, se comparada com a proporção de gastos da mesma natureza na década de 30. Errado, né? A década de 30 não foi um período de grandes investimentos, de aumento da capacidade produtiva. Foi um período de recuperação industrial e crescimento da produção industrial, mas sem grande aumento da capacidade produtiva. Por outro lado, na Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de 41, 42, houve aumento dos investimentos, né? Teve os investimentos da Companhia Siderúrgica Nacional, né? E outros investimentos. Então, está errado. Não houve essa redução considerável dos gastos da informação bruta de capital fixo no período da Segunda Guerra Mundial. Errado. Ante as restrições decorrentes da Segunda Guerra, foram criadas empresas públicas para suprir as dificuldades de abastecimento externo. Então, diante das dificuldades de abastecimento externo, foram criadas empresas públicas, como são os casos da Fábrica Nacional de Motores, correto, e da Companhia Nacional de Álcalis, ambas criadas em 1943, correto. 15. Sobre a economia brasileira no período governamental de Vargas, é correto afirmar: a expansão do crédito interno foi um dos instrumentos utilizados pelo governo federal como estímulo ao setor primário, embora tenha se restringido ao café. Errado, né? A gente sabe que foi criado o Instituto do Açúcar e do Álcool, havia institutos e entidades
para o cacau, o algodão. Então, diversos outros produtos agrícolas foram incentivados por órgãos governamentais, não é? Então, está errado, não se restringiu ao café. Até porque havia um objetivo de diversificar a estrutura produtiva, inclusive a estrutura agrícola, não é? Por isso o item está errado. Diante das dificuldades, porque passava o balanço de pagamentos da economia brasileira, desde a eclosão da crise internacional, uma das primeiras medidas adotadas pelo governo revolucionário foi a reintrodução do monopólio cambial exercido pelo Banco do Brasil. Errado, não foi uma das primeiras medidas, né? Não foi uma das primeiras medidas. Por isso o item está errado. De acordo com a interpretação clássica de Furtado, a política de manutenção da renda do setor cafeeiro em resposta aos efeitos da crise de 29 foi operacionalizada principalmente por meio da expansão do crédito. Correto. A interpretação de Furtado é de que foi expansão do crédito, foi emissão monetária, foi déficit público, né? O Warren Dean, o Pelais principalmente, vai contestar o Furtado, né? Vai dizer que a recuperação se deu a partir do aumento das exportações, de uma recuperação das exportações, e que houve inclusive equilíbrio orçamentário, né? O Carlos Manuel Pelais vai defender essa tese essa tese mais ortodoxa, né? Para a recuperação industrial. Mas de alguma forma a literatura confirmou o Furtado no sentido de que era expansão do crédito e emissão de moeda doméstica que financiou as políticas de defesa do setor cafeeiro, que houve déficit público no período. Então está certo, né? De acordo com a interpretação clássica de Furtado, a manutenção da renda do setor cafeeiro em resposta à crise, aos efeitos da crise de 29, foi operacionalizada principalmente por crédito doméstico. Independentemente das intenções e do discurso das autoridades econômicas, a política fiscal do governo provisório mostrou-se de fato expansionista, uma vez que o governo federal incorreu em déficits fiscais desde 31. Correto. Como eu disse, a literatura confirmou o Furtado no sentido de que houve déficits fiscais, embora o governo fizesse certamente para encantar os credores, né? Para acalmar os credores, fazia discursos de equilíbrio orçamentário. Então está correto. Um dos argumentos que robustece a tese de que a política de sustentação da demanda agregada adotada a partir de 1931 foi exitosa é que aos poucos, mais tarde, ao iniciar o Estado Novo, o governo pôde retomar o pagamento dos juros e das amortizações da dívida externa. Errado. Na verdade, o governo retomou o pagamento de dívida em 1934. Ele foi retomando o pagamento, porque em 1934 terminava exatamente o período de carência, né? Negociado no terceiro Fundo de Loan. E então, pelo contrário, em 1937 é que ocorre novamente uma suspensão do pagamento da dívida, né? Inclusive o Vargas defende em discurso essa suspensão do pagamento da dívida externa para apoiar o reequipamento da defesa nacional e para apoiar a expansão industrial, a expansão econômica, da atividade econômica que estava ocorrendo. Então, ele diz que precisa de divisas para a defesa nacional e para apoiar o processo de expansão que estava ocorrendo. Então, ele discursa justificando a suspensão do pagamento da dívida. Então, por isso, esse item está errado. 16. É usual caracterizar o período anterior a 1930 como de predomínio do setor agroexportador, que foi revertido na década de 30 por conta do crescimento industrial. Sobre os dois períodos, é correto afirmar: na década de 30, a mudança das rentabilidades relativas dos setores produtivos para absorção doméstica e externa foi importante, então mudou as rentabilidades, né? A externa diminuiu e aumentou a rentabilidade dos setores produtivos para absorção doméstica. Foi importante sinalizador dos ajustes na formação da capacidade produtiva, fortalecendo-se a demanda doméstica como um vetor dinamizador da economia.
é um texto bonito para dizer que houve um deslocamento do centro dinâmico e que a indústria e as atividades voltadas para o mercado interno ganharam em rentabilidade e tornaram-se o motor dinâmico da economia, não é? Então está correto. A adoção em 1939 de um regime cambial que permitia que apenas 70% das divisas geradas pelas exportações fossem comercializadas no mercado livre, enquanto 30% deveriam ser vendidas ao Banco do Brasil, segundo a taxa de câmbio oficial. Correto. Então, a adoção, esse regime de câmbio foi chamado de regime de câmbio por cooperação. O que existia antes, em 1937, foi o monopólio cambial do Banco do Brasil. Então, em 1939 se fez uma flexibilização e se fez esse regime de câmbio por cooperação, em que se poderia vender 30%, né? Os bancos teriam que repassar 30% das divisas para o Banco do Brasil a taxa de câmbio oficial, enquanto os outros 70%, o restante 70%, seria vendido no mercado livre. Então está correto. E esse regime de câmbio vai permanecer durante a Segunda Guerra Mundial. E a taxa de câmbio vai ficar praticamente estável no período, porque as exportações aumentaram muito, houve superávites comerciais e as importações ficaram estagnadas, né? Por isso que o período da guerra é um período de câmbio estável. Antes de 30, os períodos de aumento da capacidade produtiva da indústria têxtil geralmente coincidia com os períodos de expansão da produção industrial local. Errado, não é, gente? A gente viu que os períodos de expansão da capacidade produtiva não coincidem com a expansão da produção industrial. Quando ocorre crises e depreciação do R$1.000, aumenta a produção industrial. Então está relacionado ao câmbio isso. Quando tem depreciação do R$1.000, isso protege a indústria da concorrência externa, né? Protege a produção doméstica e aí aumenta a produção industrial, quando tem depreciação do R$1.000. E quando o câmbio fica estável ou apreciado, aí aumenta a capacidade produtiva. Ok? Então, esses períodos de expansão da capacidade produtiva e aumento da produção industrial não coincidem. Por isso o item está errado. A política do governo na década de 30 estimulou o setor industrial, mas teve como um dos seus pontos fracos a quase ausência de medidas para incentivar culturas agrícolas vinculadas ao mercado interno e a diversificação das exportações. Errado. A gente viu que durante os anos 30 o governo estimulou outras culturas diferentes da do café, né? Como algodão, açúcar, né? E açúcar, algodão, cacau, etc. Então o item está errado. 17. Fazer essa última questão, porque as questões já estão se repetindo. Se tiver mais questões na lista, de qualquer forma o gabarito vai estar no site e aí vocês exercitam, não é? 17. A década de 30 foi um período de grandes mudanças na economia brasileira, com impacto nas décadas subsequentes. Sobre a economia brasileira na década de 30, pode-se afirmar: o governo adotou políticas voltadas à diversificação das exportações e do mercado interno. Correto. A criação da carteira de crédito agrícola e industrial, é da década de 30, né? Criação da carteira de crédito agrícola e industrial vinculada ao Banco do Brasil contribuiu para a concessão de crédito ao investimento. Correto. Na primeira metade dos anos 30, devido ao retorno do país ao padrão ouro, errado, né? O governo Vargas teve que contornar as dificuldades impostas à criação de crédito, com o estabelecimento de crédito subsidiado a setores específicos por intermédio da carteira de crédito agrícola e industrial do Banco do Brasil. Errado, então houve retorno ao padrão ouro. Houve aumento expressivo da capacidade produtiva industrial, embora as taxas de crescimento da produção fossem inexpressivas ao longo da década. É o contrário, não é? Não há grande crescimento da capacidade produtiva, mas há um forte crescimento da produção industrial. Por isso o item está errado.
A crise do setor exportador teve como principais causas fatores do lado da demanda, já que do lado da oferta havia relativa estabilidade. Errado, né? Então era um problema de oferta, o problema do café, o setor exportador da economia. Ok? Então vamos encerrar a aula por aqui, né? Eu vou deixar o gabarito e aí vocês exercitam, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.